Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 19 de julho de 2012. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você em todo o Brasil. Bom dia, Écio Santana. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado, passando a parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista é de 25 graus e a umidade do ar fica entre 95% e 50%. Agora, aqui no Parque Santa Cruz, os termômetros assinalam 13 graus. 7:1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Oi, TIM e Claro são proibidas de vender novas linhas de celular. Folha de São Paulo. Anatel suspende venda de planos de TIM, Oi e Claro. O estado de São Paulo. Atentado em Damasco mata 2 generais de Assad. Correio Brasiliense. Enfim, Anatel pune caladão das teles. Valor econômico. Intervenção da Anatel em celulares surpreende setor. Estado de Minas. Quanto custa seu voto? Gasto por eleitor para se eleger prefeito vai de R$10 a 64 centavos a R$184,43, dependendo da capital. Jornal do Comércio. Violência cai entre jovens. Pesquisa mostra que Pernambuco teve a 4ª maior redução nos homicídios de jovens entre 2000 e 2010. 0 hora de Porto Alegre. Punida pela Anatel, Oi será impedida de vender chips no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. Governo define categorias de servidores que vão ter reajustes. O Popular. Estado divulga salários de 115 mil servidores. Diário da Manhã. Anatel enquadra Oi, TIM e Claro. 7:3. Em Goiânia, 7:3. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Sepultada ontem em Goiânia a mãe do governador Marconi Perillo. A repórter Riva Cran tem os detalhes. O velório foi realizado durante todo o dia e a movimentação de autoridades políticas do Estado, familiares e amigos foi intensa. E às 5 horas da tarde, Maria Pires Perillo foi sepultada em meio a coroas de flores, músicas e homenagens. A mãe do governador Marconi Perillo já havia passado por mais de 30 cirurgias e lutava contra um câncer. Cunhado do governador e secretário de Articulação Política do Estado, Sérgio Cardoso, fala sobre o agravamento do quadro de saúde de Maria Perillo. Em Pinheiro, lutando contra esse câncer, fazendo tratamento em Goiânia, e já esteve também em São Paulo. E nos últimos dias esse câncer se agravou e ela teve que fazer químio e que deixou ela um pouco fragilizada, né? E 3h10 da manhã ela não suportou, ela veio a falecer. Padre Luiz, Padre César e Dom Washington celebraram a missa de corpo presente realizada na tarde de ontem no Parque Memorial. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, esteve no velório para prestar sua homenagem. Todo o Estado está solidário ao governador nesse momento de dor, né? Perdeu a sua mãe, uma guerreira da família, a educadora da família, a pessoa que era o verdadeiro esteio da família. Então, nesse momento, eu acho que o Estado inteiro está realmente de luto e é importante que todos nós prestemos essa solidariedade nesse momento. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, falou sobre a dor de perder o centro articulador da família, papel desempenhado pelas mães.
Vim, em nome da cidade de Goiânia, em meu nome pessoal, em nome da minha família, prestar solidariedade nesse momento de dor, não é? Nós, quando perdemos um ente querido, alguém que é muito importante para a família, a mãe, sem sombra de dúvidas, é a grande aglutinadora de qualquer núcleo familiar, sempre é muito doloroso. É algo que nós todos sabemos que passaremos um dia, mas é algo que nós precisamos prestar nossa solidariedade, pedir a Deus que conforte a toda a família e dê forças para superar esse momento, um momento de dificuldade. O vice-governador do estado de Goiás, José Ellington, lembrou o exemplo de Maria Perillo para a família. Seu governador tem o consolo de saber que a sua mãe foi um exemplo de mulher, uma mulher que criou sua família, que criou seus filhos, que transmitiu valores que foram importantes na sua formação, na formação de todos os familiares e que ajudaram a construir a sua trajetória de vida. Mais do que isso, a dona Maria foi um exemplo de mulher que lutou pela vida, que batalhou com muita força ao longo desses últimos anos, enfrentando a doença com muita dignidade, com muita altivez e buscando sempre valorizar a vida. Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, deixa palavras de conforto para a família e para o governador. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Assim disse o Senhor. Nascemos com desejo de caminhar e Cristo vem ao nosso encontro, nos toma pela mão e diz: eu sou o caminho. Nascemos com desejo de conhecer a verdade, Ele vem ao nosso encontro e nos comunica a verdade. Nascemos com desejo de viver para sempre. Ele veio ao nosso encontro e nos dá a verdadeira vida, a vida que não passa. Estas palavras são o conforto da fé cristã. Em suas palavras durante a missa, o governador Marconi Perillo lembrou da dedicação da mãe à família. Ela dedicou a vida inteira, trabalhando, lutando, pelos filhos principalmente. Ela amou muito a família, os irmãos, amou demais os pais, todos os seus familiares, mas dedicou a sua vida aos filhos. Ela dizia sempre que entregaria a vida pelos filhos e dedicou, às vezes sem falar, também a sua vida ao seu marido, ao meu pai. Agradeço muito a Deus por estarmos conformados pelo fato do Senhor Jesus, do Senhor Deus, ter nos dado condições de conviver com a nossa mãe 74 anos, 3 meses e 8 dias. Agora em Goiânia são 7h08. O pedido de cassação da candidatura do prefeito e de 27 vereadores repercute na Câmara. A ação proposta pelos promotores Vilis Marra, Saulo de Castro Bezerra e Fausto Campos. O argumento dos promotores é de que a legislação eleitoral proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. O vereador Clécio Alves, do PMDB, líder do prefeito na Câmara, lembra que tentou avisar os colegas sobre as consequências da derrubada do veto. Eu alertei verbalmente, através de questões de ordem, chamando a atenção dos vereadores, atentando a eles que poderia vir a acontecer isso. Fiz isso de forma oficial através de questão de ordem, tanto que está gravado na taquigrafia e na sessão de áudio da Câmara também. Fiz isso em um por um dos vereadores, alertando um por um do risco que eles estariam correndo. O vereador Elias Vaz, do PSOL, afirma que a redução do ISTI não fere a legislação eleitoral, já que não beneficia grupos específicos. Olha, um verdadeiro absurdo. Primeiro porque essa compreensão da lei por parte do Ministério Público é totalmente equivocada. A lei está falando sobre questão de Bolsa Família, de cesta básica, está falando sobre questão de legislação tributária. Até porque, se colocar o alcance da palavra benefício de uma lei ser crime no ano eleitoral, nós só vamos poder votar lei que prejudica o povo no ano eleitoral. Isso é ridículo, isso é uma posição absurda. O advogado Sebastião Ferreira Leite vai defender os vereadores, com exceção do presidente Irã Saraiva. Segundo ele, não há nada de irregular na derrubada do veto. Em primeiro lugar, os vereadores são invioláveis por suas palavras, votos e manifestações de acordo com a Constituição Federal e o artigo 65 da Lei Orgânica. E, em segundo lugar, nós vamos demonstrar que essa redução de imposto é um ajuste à realidade. O prefeito Paulo Garcia também contestou a ação do Ministério Público, afirmando que a lei não foi e nem será aplicada este ano. Para o Ministério Público, o fato de ter proposto o projeto já é suficiente para a condenação do prefeito. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Câmara Municipal de Goiânia aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO recebeu mais de 70 emendas. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
com 20 votos favoráveis e 3 abstenções. A lei este ano recebeu mais de 70 emendas dos vereadores. Com a aprovação da LDO, o Legislativo entra em recesso até o dia 1º de agosto. Segundo o presidente Irã Saraiva, apesar de várias sessões terem sido encerradas no primeiro semestre pela falta de quórum, os principais projetos foram votados. Eu acho que foi um trabalho produtivo para o semestre e esperamos que no segundo semestre, apesar do processo eleitoral, nós teremos também as matérias que necessitam ser votadas em votação normal. 30 dos 35 vereadores são candidatos à reeleição, mas o presidente não vê problemas para o trabalho em plenário. Segundo ele, os líderes dos partidos têm trabalhado para manter o quórum das sessões. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Política nacional. Nas últimas semanas, um vídeo tem agitado a rotina da CPI do Cachoeira. A assessora parlamentar Denise Rocha, que causou comoção na CPI em função de seus atributos físicos, será demitida do gabinete do senador Ciro Nogueira. O motivo foi a enorme exposição conquistada pela advogada após o vazamento de um vídeo caseiro com cenas de sexo. Há 3 semanas, nenhum tema é tão comentado na CPI quanto as imagens que passaram de celular em celular, de pendrive em pendrive e de tablet em tablet. Denise, no entanto, não deve ficar de mãos abanando. Pouco após o início da CPI, um emissário da revista Playboy a havia procurado. Naquele momento, a assessora rejeitou de pronto a proposta. Com o surgimento do vídeo, a revista fez nova investida. Aos 30 anos, praticante de fisiculturismo e com algumas intervenções cirúrgicas para maximizar os predicados que Deus lhe deu, Denise foi aconselhada por amigos a aproveitar a oportunidade de saltar para a fama. Recentemente, Nogueira passou por constrangimentos de outra ordem, quando foi revelado que ele se encontrou com o empresário Fernando Cavendish numa viagem a Paris, quando já se sabia que o empresário, dono da Delta, seria investigado pela CPI. O policial federal assassinado na última terça-feira em um cemitério em Brasília tinha dado queixa de ameaça à corregedoria da corporação. Agora, os investigadores descartam a hipótese inicial do crime de roubo seguido de morte. Um detector de metais foi usado para tentar encontrar as cápsulas das balas que mataram o agente Tapajós na tarde da última terça-feira. Wilton Tapajós Macedo trabalhou na Operação Monte Carlo, que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira, e também em casos de combate à pedofilia e ao tráfico de drogas, e no programa de proteção a testemunhas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não vinculou o assassinato a nenhuma investigação. O agente foi sindicalista e candidato a deputado distrital em Brasília em 2010. Uma fonte da investigação revelou que a polícia não trabalha mais com a hipótese de roubo seguido de morte, e sim com execução. Um jardineiro do cemitério disse que viu 2 homens em um carro prata circulando lá dentro antes do crime. A polícia também apura uma ocorrência registrada por Wilton na Corregedoria da Polícia Federal. No documento, ele afirmou se sentir ameaçado e relata que foi perseguido por outro carro na saída de um shopping. Agora em Goiânia são 7h14. O ministro Aires Brito... Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O ministro Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta quarta-feira, em reunião na Associação dos Magistrados Brasileiros, aumento de salário para juízes e servidores do Judiciário. Ele chamou a falta de reajuste dos salários de um desprestígio remuneratório. O reajuste do Judiciário foi negado pela presidente Dilma Rousseff no início do ano, sob a alegação de controle de gastos, e tem sido motivo de embates entre os poderes. Sem terra ocupam fazenda de Juquinha, ex-presidente da Valec. Um grupo de 85 famílias de sem terra ligadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura ocupou uma das fazendas de José Francisco das Neves, o Juquinha, ex-presidente da Valec. A ocupação ocorreu no último fim de semana. Os sem terra invadiram a fazenda Rio Crixás, em Mundo Novo, a 450 quilômetros de Goiânia. O imóvel tem 3.447 hectares e foi um dos bens de Juquinha sequestrados pela Justiça para futuro ressarcimento aos cofres públicos.
caso venha a ser condenado pela acusação de desvio de dinheiro na Valec. Entre as 3 fazendas de propriedade de Juquinha compradas nos últimos anos, essa é a maior. O presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no estado de Goiás, FETAEG, Elias Borges, disse que o objetivo é permanecer na terra até que o INCRA faça vistoria e destine a terra para a criação de um assentamento. 7h16. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Polícia Militar de Goiás e o Sindicato dos Taxistas de Goiânia lançam daqui a pouco, às 9h30, a campanha Comunidade Alerta. O objetivo é reprimir e coagir crimes cometidos contra a categoria por meio de procedimentos obrigatórios aos taxistas, como parada em postos policiais da PM, quando a viagem for realizada para fora de Goiânia. Além disso, por meio de parceria com a AMT, será baixada a portaria que estabelece curso obrigatório de orientação da PM aos taxistas de Goiânia. Corpo de criança encontrado queimado e esquartejado em lote baldio de Águas Lindas, no entorno de Brasília. A polícia ainda aguarda a perícia técnica para apontar a idade e o sexo da criança. O corpo de uma criança foi encontrado queimado em um lote baldio na cidade de Águas Lindas. Mas ainda muitas perguntas estão sem respostas. A polícia não tem pistas e nesse momento não descarta nenhuma hipótese, mas avalia algumas situações, como explica o delegado Fernando Augusto Lima da Gama. Porque se a gente sabe que foi um feto, a gente vai trabalhar com crime de aborto, né? Uma criança, um recém-nascido, né? Se o crime ocorreu durante o parto ou logo após o parto, já seria outro tipo de crime, que é o infanticídio. E a partir desse momento a gente já trabalha com homicídio. Ainda não se sabe, por exemplo, há quanto tempo a criança foi morta, se o crime ocorreu em outro lugar e o corpo foi jogado ali. Além de estar queimado, foi parcialmente desmembrado. Pernas e braços foram arrancados e na cabeça sinais de escoriações. As primeiras informações fornecidas pelo IML serão fundamentais para o pontapé das investigações, mas por enquanto a polícia aponta até mesmo para a possibilidade de um ritual de magia negra. Aí a gente não descarta nada, né? Pode ter sido sim um ritual de magia negra, mas trabalha também na hipótese de ter ocorrido um homicídio e jogado o corpo lá e tentar destruir esse corpo. Então a gente não descarta nada, tem que ver primeiramente essa idade dessa vítima, né? Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h18. Pai do cronista esportivo Valério Luiz, assassinado a tiros no último dia 5, o jornalista Mané de Oliveira, foi ouvido na tarde passada pela titular da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, delegada Adriana Ribeiro de Barros, que investiga o caso. No início da tarde de ontem, Mané esteve na delegacia e conversou com a delegada Adriana Ribeiro. O apresentador perdeu o filho, o comentarista esportivo Valério Luiz, que foi assassinado com 6 tiros. Mané fala sobre as informações que deu à delegada. A trajetória que ele tinha, né, deu? O que eu conheço, o que eu sei da vida dele, durante os 10 anos que trabalhou comigo, os 2 últimos anos que não estava trabalhando comigo, a última conversa que eu tive com ele, como é que era a situação dele de momento com respeito ao futebol, qual era o time que ele estava tendo algumas polêmicas e mais aquilo na história dele do futebol que ele teve, uma vez ele teve uma polêmica com uma agressão no Vila Nova, mas foi de funcionário do Vila Nova, foi uma agressão física. Na minha opinião, o meu filho não foi uma pessoa só que executou, não. Teve o mandante, teve o que mandou, o que organizou e o que executou. É um mínimo de 3 pessoas. O apresentador admite que este crime é de difícil solução por se tratar de uma execução. A delegada Adriana Ribeiro fala sobre o caso e concorda que a greve prejudica o andamento das investigações. Bom, as investigações estão em andamento, né? E a gente espera aí o mais rápido possível chegar na autoria. A greve, sim, ela prejudica o trabalho porque tem muitos atos mesmo que são dos agentes de polícia, dos escrivães e também dos peritos. Então a gente espera que a resposta aí do governo para os sindicatos seja o mais rápido possível, até mesmo para o bem da investigação, não só desse crime, mas também dos outros homicídios que já ocorreram e estão ocorrendo aqui na cidade. Adriana Ribeiro não quis adiantar quais serão as próximas pessoas a serem ouvidas. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20.
A mulher do advogado Davi Seba, de 38 anos, morto no início do mês por policiais militares no estacionamento de um supermercado de Goiânia, falou pela primeira vez sobre o caso. Em depoimento à polícia, ela contou que o marido era usuário de drogas, mas não era traficante. Ainda abalada, a esposa disse também que o marido tinha ido ao supermercado para comprar fraldas, enquanto ela estava em um hospital para dar à luz ao filho do casal. Ela disse que o marido nunca teve arma e que não sabia nem mesmo manusear um revólver. Para os advogados da família, precisa ser esclarecido por que um tablete de maconha só foi encontrado no local onde o advogado foi morto 3 dias após o crime. Droga que, segundo os policiais militares, seria do advogado. Agora 7h21. Secretaria de Segurança Pública lança metas para reduzir assassinatos em Goiás. O secretário João Furtado afirma que os números estão dentro do tolerável. Evitar os assassinatos e principalmente as execuções que têm acontecido à luz do dia em Goiânia é o desafio atual da Secretaria da Segurança Pública, que ontem fez mais uma reunião para discutir novas estratégias de combate à violência. Apesar de demonstrar preocupação com os últimos casos registrados, o secretário da Segurança Pública, João Furtado Neto, disse que não há motivo para pânico e que Goiás ainda é um estado seguro. A violência está no Brasil todo. Eu lamento que tenha violência em Goiás. Eu lamento que nós estejamos experimentando índices tão ruins. Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos ali reunidos para saber o que está acontecendo com esse enfrentamento à luz do dia, com essas execuções à luz do dia. Os casos que já ocorreram, a resposta está sendo dada. Nós estamos investigando com seriedade, de modo científico, com acompanhamento do Ministério Público, transparentemente. Eu me reuni com o superintendente da Polícia Federal, com o Procurador-Geral de Justiça, e todas essas instituições estão acompanhando as investigações, para o bem da sociedade, para o bem do esclarecimento. O mês de julho, se nós tirarmos esses casos rumorosos, ele não está tão violento assim. Nós estamos tendo uma sensação maior de violência pela visibilidade dos casos já conhecidos. O secretário disse também que mesmo com a greve dos agentes e escrivães, a Polícia Civil continua trabalhando e irá elucidar, em breve, o assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, que foi executado a tiros no último dia 5, ao sair de uma rádio no setor Serrinha, em Goiânia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E durante a entrevista, o secretário de Segurança Pública disse que o governo continua aberto para negociar com policiais civis que estão em greve. O governo de Goiás continua aberto às negociações e espera chegar a um acordo nos próximos dias para colocar fim à greve dos policiais civis e peritos criminais, que completou nesta quarta-feira uma semana de paralisação. A afirmação foi feita pelo secretário da Segurança Pública, João Furtado Neto, que disse estar estudando uma nova proposta para a categoria. É claro que o governo tem suas razões para oferecer uma proposta de gestão por resultados. A primeira é que a Secretaria de Segurança Pública e Justiça aceitou firmar um pacto de gestão com a Secretaria de Gestão e Planejamento. É a segunda Secretaria do Estado a firmar pacto de gestão por resultados. A categoria dos delegados já aceitou se submeter a esse pacto e nós vamos avançar para todas as outras categorias, inclusive a agência prisional, que incluem a Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Então isso é uma decisão de governo, isso vai acontecer. Essa proposta não foi aceita, nós vamos voltar a conversar com as categorias. Essa greve das categorias está prejudicando a população, está prejudicando a operacionalidade. E nós entendemos o direito das categorias reivindicarem. Eu já reenviei para a Procuradoria-Geral do Estado o pedido de declaração de ilegalidade das greves. Isso não deve atrapalhar as nossas negociações. Isso é uma postura minha como gestor, minha obrigação como gestor fazer isso. Em relação às reivindicações que as categorias estão fazendo, nós estamos pedindo um pouco de compreensão delas, porque não só pelas dificuldades que o governo experimenta em questão de caixa e dificuldades fiscais, mas por uma razão simples. O governo está fazendo leituras diferentes de cada categoria. O secretário disse ainda que já tem uma reunião agendada para a próxima segunda-feira com o secretário de Planejamento e Gestão, Giuseppe Vecchi. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O marido da funcionária pública de Aparecida de Goiânia, Celina das Graças, de 33 anos, foi ouvido na tarde passada pela polícia após confessar que matou a esposa com golpes de madeira. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o acusado teria dito que matou a mulher porque ela descobriu que ele tinha uma amante.
e durante uma briga teria dito que também iria trair o esposo. O crime aconteceu dentro da casa do casal e em seguida o homem jogou o corpo no local onde foi encontrado. Homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal acusado de atear fogo em vegetação às margens da BR-050. O homem de 50 anos foi preso no quilômetro 286 da BR-050, no trecho que liga Catalão ao Triângulo Mineiro, enquanto ateava fogo em capim às margens da rodovia sem autorização. O assessor de comunicação da PRF, inspetor Newton Moraes, fala sobre a ocorrência. Quando uma viatura em patrulhamento observou fogo e fumaça. Chegando ao local, presenciou esse homem de 50 anos ateando fogo no capim que margeia a rodovia. Fumaça e o fogo se alastrou, praticamente interditando e dificultando a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local. Há acionamento do Corpo de Bombeiros e de empresas com carro-pipa que existe na região, sendo a pista interditada por quase 2 horas. Felizmente, não tivemos nenhuma ocorrência como acidente, mas o cidadão foi preso. O assessor de comunicação da PRF, inspetor Newton Moraes, orienta o condutor que verificar incêndio às margens da estrada a parar o veículo, caso a fumaça prejudique a visibilidade. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h27. Um homem de 40 anos foi preso em Bom Jesus de Goiás, a 218 quilômetros de Goiânia, suspeito de falsificar carteiras de trabalho e rescisões de contrato para retirar o dinheiro do FGTS de trabalhadores demitidos. De acordo com o delegado Roberto Carlos de Carvalho, ele foi flagrado aplicando o golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal. A Caixa afirma que ele e outras 3 pessoas que estão foragidas estavam sendo monitorados pelo setor de segurança da instituição. Bombeiros vistoriam novamente os brinquedos do Parque Mutirama, em Goiânia, depois de uma pane provocada pela falta de energia elétrica. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para nova inspeção, dessa vez nos geradores de energia, que não funcionaram com a queda de energia elétrica e os brinquedos pararam. Na roda gigante da montanha-russa, o transtorno para quem ficou nas alturas durou 1 hora. O assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Major Clayson Alencar, falou sobre a avaliação dos geradores. O parque ele tem geradores de energia, na verdade são 3, e por infelicidade deles, justamente o gerador que é responsável pela roda gigante, na hora que eles tentaram acionar o gerador para funcionar, ele não funcionou. Quanto aos brinquedos terem travado no momento da falta de energia, o Major explica que é uma segurança para o usuário. Os mecanismos de funcionamento dos brinquedos, a regra de funcionamento deles é a inércia. O brinquedo, se qualquer coisa der errado nele, se faltar energia, alguma coisa estiver funcionando indevidamente, o brinquedo para travado, freado. Isso é uma questão de segurança. Se faltasse energia e o brinquedo continuasse solto, isso sim seria uma situação de insegurança e de perigo. O fato do brinquedo parar travado, isso não é por acaso, isso é uma regra de segurança, uma norma de segurança para os usuários do brinquedo. Os bombeiros solicitaram a manutenção do gerador de energia, mas o parque já substituiu por um equipamento novo, que também precisa ser testado. O novo aparelho é acionado automaticamente. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Secretaria Estadual de Saúde solicita novas doses da vacina H1N1 para grupos de risco. A campanha de vacinação contra a influenza no último mês de maio atingiu a meta de 94% de cobertura em Goiás, sendo aplicadas 784 mil doses da vacina nas crianças de 6 meses e menores de 2 anos, nos idosos acima dos 60 anos, nas gestantes, nos índios, nos trabalhadores da saúde. Como a meta foi batida, a médica da Gerência de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Nádia Teixeira Gabriel, avisa que não falta vacina nos postos de saúde. O que acontece é que foram solicitadas mais 35 mil doses ao Ministério da Saúde, destinadas a grupos de risco, e que estarão disponíveis no Hospital Materno Infantil, no Hospital de Doenças Tropicais, no Hugo e no Hospital das Clínicas da UFG. Uma asma grave, de difícil controle, pessoas que tiverem problemas pulmonares, aquelas pessoas cardiopatas, os adultos, os diabéticos, levando uma simples receita de uma insulina, por exemplo, já seria um comprovante de que essa pessoa ela faz parte desse grupo contemplado. Um laudo médico, um relatório médico, isso daí já contemplaria também. Neste ano, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 21 casos de gripe A, com 7 mortes. Tosse, febre, falta de ar, dor na garganta, na cabeça, no corpo são os sintomas.
Evite locais com muita gente. Lave as mãos. Ao tossir, use lenço. Mantenha o ambiente arejado. Tome bastante líquido e alimente-se. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h31. Dados divulgados ontem pela UNAIDS indicam que o mundo poderá atingir 2 metas propostas para 2015. Universalizar o tratamento contra a doença e zerar a transmissão do vírus HIV entre a mãe e o bebê. A América Latina é a região com cobertura de tratamento mais maciça, segundo a UNAIDS, alcançando 70% da população-alvo. As regiões tidas como preocupantes são Oriente Médio e Norte da África, com 13%, e Europa do Leste e Ásia Central, 23%. A curva da transmissão vertical do vírus entre mãe e bebê também se mostra descendente nos últimos anos. Vamos conversar agora com Boaventura Braz de Queiroz. Ele é diretor-geral do Hospital de Doenças Tropicais de Goiás. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Doutor Boaventura, com que olhos a comunidade médica internacional recebeu essa notícia? Bem, com os bons olhos, porque uma das grandes preocupações nos últimos 10 anos era exatamente a falta de cobertura terapêutica, principalmente na África, né, que onde concentra 70% de todos os portadores de HIV e AIDS do mundo, né? Mas, por outro lado, no nosso país, nós temos preocupações principalmente com o diagnóstico tardio da doença. E uma parcela muito grande dos nossos pacientes que são internados e têm uma evolução que a gente poderia dizer desastrosa, são exatamente pacientes que não procuram saber o seu diagnóstico antes de vir a ser internado. Então, do nosso ponto de vista, o grande avanço que nós teríamos nesse momento era uma grande campanha para que as pessoas soubessem do seu diagnóstico de forma precoce, para que a gente pudesse tratá-los antes de ter que interná-los. Para você ter uma ideia, dos 91 casos de mortes de AIDS esse ano que nós tivemos dentro do hospital, 56% desses, ou seja, 51 pacientes, soube do diagnóstico nos últimos 12 meses, significando que estão chegando de forma muito tardia ao hospital. Doutor, em relação à transmissão, existe também uma preocupação? Ainda há grupo de risco? Pode-se falar em grupos de risco? Não existe um grupo de risco específico, mas nós temos comportamentos de risco, né? Sim. E o comportamento de risco é exatamente a falta de uso de preservativo nas relações. Existem pessoas que, infelizmente, apesar de todos os esclarecimentos, não estão culturalmente se adequando a essa condição de uso do preservativo. Por outro lado, um dado muito bom para o nosso Estado é que nesses últimos 10 anos, de 2003 até 2012, nós desenvolvemos um programa que é o Programa Prevenir para a Vida, cujo objetivo, no primeiro momento, a gente falava em transmissão zero. Quando a gente começou a falar em transmissão vertical zero, que é a transmissão materno-infantil do vírus, chegar a zero, as pessoas achavam que a gente estava alucinado com essa ideia, que não era só utopia. Mas nós comprovamos que era possível. Hoje a nossa taxa de transmissão do vírus em 2011, por exemplo, foi exatamente zero. Todos os pacientes que nós acompanhamos, a taxa de transmissão foi zero. E isso não significa que nós não possamos ter mais algum caso de transmissão vertical, mas se bem acompanhado as mulheres portadoras do HIV, a probabilidade de não transmissão é próxima do zero, e nós saímos de uma taxa no nosso estado de 2002 para hoje de 6% para próximo do zero hoje, né? Então é possível desde que o programa funcione bem. Doutor Boaventura, medicamentos como esses que foram divulgados esses últimos dias, que reduzem o risco da transmissão, são realmente eficazes? São eficazes, mas são fora das possibilidades da maioria da população, porque são medicamentos
de custo muito alto, e a melhor conduta, na verdade, é a prevenção mesmo, que aí todo mundo pode evitar desde que use preservativo, né? Só para você ter ideia, se a pessoa for adquirir uma medicação dessa para poder tomar aí em todas as vezes que tiver relação, ele vai gastar R$3.000 por mês. Quer dizer, quase ninguém vai ficar gastando um dinheiro desse só para se prevenir, né? Mesmo porque ninguém tem acesso a essa quantia, né, doutor? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Em relação aos medicamentos para os soropositivos, eles estão aumentando a expectativa de vida para essas pessoas? Enormemente. Só para se ter uma ideia, em 1990, a probabilidade da pessoa sobreviver depois que fazia um diagnóstico, de um modo geral, não era maior que 5 meses. Hoje, a perspectiva de vida, a probabilidade da pessoa estar viva depois do diagnóstico, desde que tenha sido feito um diagnóstico de forma precoce, é de no mínimo 12 anos. A expectativa de vida média hoje é de 12 anos. Então, mudou completamente todo o panorama da AIDS se comparado ao início da década de 90. O Brasil é citado como um país com políticas positivas contra o vírus. Qual que é a realidade goiana em relação ao HIV? Do ponto de vista dos pacientes que já estão em tratamentos, é uma realidade muito boa, muito satisfatória, porque nós temos equipes bem preparadas para esse acompanhamento. Agora, os pacientes que infelizmente fazem diagnósticos tardios, esses pacientes infelizmente ainda vivem uma realidade muito ruim, porque enquanto nós estamos hoje com a taxa de mortalidade em torno de 3% para todos os pacientes portadores do HIV, os pacientes que têm diagnóstico tardio, essa taxa de mortalidade está em torno de 10%, aqueles que fizeram diagnóstico nos últimos 12 meses. Então, a discrepância é muito alta. Então, as pessoas precisam procurar saber sua condição do vírus, e se é portador ou não do vírus, para que recebam um bom acompanhamento e evite complicações. Dr. Boaventura Braz de Queiroz, diretor do HDT, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, obrigado a vocês. Obrigada, doutor Boaventura. Então, falando sobre os novos números em relação à AIDS, dados divulgados ontem pela UNAIDS indicam que o mundo poderá atingir as suas metas propostas para 2005, que é universalizar o tratamento contra a AIDS e também zerar a transmissão do vírus HIV entre mãe e bebê. E o doutor também falando sobre a realidade aqui em Goiás. Agora em Goiânia são 7h39. Um alerta ao consumidor. Vai faltar água no próximo domingo nas regiões norte, noroeste e sudoeste de Goiânia e em bairros de Trindade e Aparecida de Goiânia. O motivo é a troca de cabos de alta tensão da CELG, que vai cortar a energia na rede que alimenta a região onde estão instaladas as estações que compõem o sistema meia-ponte, estação de tratamento e elevatórias de água bruta e de água tratada. A manutenção da Saneago levará cerca de 1h30, mas o abastecimento só deverá estar normalizado na totalidade nos bairros na madrugada de segunda-feira ou manhã de terça-feira, dia 24. A Saneago orienta para que haja uso comedido de água. 7h39. Sociedade Brasileira de Cardiologia lança campanha para reduzir altos índices de infarto do miocárdio no Brasil. Todos os anos, mais de 80 mil pessoas morrem no Brasil em decorrência de um infarto do miocárdio, uma média de uma morte a cada 5 minutos. E o que é pior, 66% dos brasileiros dizem se preocupar com a saúde, mas a maioria não faz um acompanhamento médico adequado, apesar de conhecer os riscos e as formas de prevenção do infarto. Para conscientizar a população sobre os riscos da doença, foi lançada a campanha Coração Alerta, promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quem explica melhor é o médico Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Essa campanha, ela se baseia primeiro em mostrar às pessoas o risco do infarto. Mostrar que quando tem um infarto, a gente deve tratar rapidamente para promover a abertura da artéria infartada. E nós lançamos mão de casos reais para mostrar que o infarto, ele não tem identidade. Ele pode acontecer com qualquer um. Os objetivos da campanha são estimular o público a procurar um cardiologista para realizar exames que devem ser de rotina e, principalmente, adquirir hábitos saudáveis. Em função de uma vida descontrolada
de longa data. Então, esses fatores de risco, nós não sabemos assim qual é a causa exata do infarto. O que nós sabemos é que são uma série de fatores de risco que se associam e predispõem ao aparecimento da doença, que é a doença arterial coronária, caracterizada pelo acúmulo de gordura na parede das artérias. Indivíduos que têm essa doença têm a complicação dela, que é o infarto do miocárdio. Para consultar mais informações sobre doenças cardiovasculares, basta acessar o site da campanha www.coraçãoalerta.com.br. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41 agora. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. 7 jogos abriram ontem a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Mineiro avançou ainda mais na liderança com 25 pontos ao bater o Internacional por 3-1. Os demais resultados: Santos 0, Botafogo 0, Grêmio 13, Sport 1, Cruzeiro 2, Portuguesa 0, Náutico 3, Ponte Preta 1, Corinthians 3, Flamengo 0. Com esse resultado, o técnico Joel Santana pode ser demitido do time rubro-negro. E Vasco 1, São Paulo 0. Hoje 3 jogos completam a rodada: Fluminense e Bahia, Coritiba Palmeiras e o jogo do Atlético contra o Figueirense no Serra Dourada. Hoje às 9 horas da noite o Atlético volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no estádio Serra Dourada. Desta vez para enfrentar o Figueirense. O Atlético com a corda no pescoço. Na zona de rebaixamento, última colocação na tabela, precisa da vitória. E por isso que o técnico Jair Araújo faz 2 mudanças no time que perdeu para o Vasco na última rodada. Coloca mais um atacante, o time vai com 3 atacantes e saca o zagueiro Gabriel, com o Renier estando entre os titulares. O time com Márcio, Marcos, Gilson, Renier e Heron pela esquerda, Pituca, Marino, Bida. E no ataque, o Wesley, Felipe e Vanderlei. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. T44, 3 jogos abriram ontem a 12ª rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Anápolis 2, Trindade 0. O time anapolino conseguiu por antecipação a vaga para a próxima fase. Santa Helena 1, Mineiro 0. E Grêmio Anápolis 2, Goiânia 1. Hoje uma partida completa a rodada. Aparecidense e Jataiense. Atacante deve desfalcar o Goiás sábado contra o Avaí. O técnico Enderson Moreira pode perder o atacante Yarley para o jogo de sábado, 4h20 da tarde, com o Avaí, no estádio Serra Dourada. O jogador está entregue ao departamento médico, se recuperando de uma torção no tornozelo direito. Se for vetado, Walter já está de sobreaviso e deverá ser o titular na partida de sábado contra o time catarinense. O Goiás, que conseguiu 2 vitórias seguidas e a primeira fora de casa ao vencer o Guarani na última terça-feira em Campinas. Goiás que está liberando o atacante Júnior Viçosa para o Asa de Arapiraca, mas a diretoria continua tentando a contratação de um atacante e de um meia. O meia pode ser Marquinhos, que está no Grêmio, com passagem pelo Santos e Avaí. Paulo Augusto, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres foi encurtada em 30 minutos para que a enorme maioria dos 80 mil espectadores que assistirão ao evento no próximo dia 27 não fique sem transporte público na volta para casa. O ensaio de ontem no Estádio Olímpico Stratford já foi feito com a nova configuração. Os organizadores e o Comitê Olímpico Internacional não querem que a cerimônia ultrapasse 3 horas de duração, garantindo o término à meia-noite. Vila Nova apresenta outro reforço para o brasileiro da Série C.
Foi apresentado ontem pela diretoria colorada o volante de 28 anos de idade que estava no Brasiliense no início desta temporada, Ederson. O jogador chega com a 37ª contratação do Vila na temporada. A diretoria não confirma, mas o Vila está acertado com um lateral esquerdo, João Vitor, que por último estava no Ipatinga. Muito provavelmente nos próximos dias o jogador deverá se apresentar no Onésio Brasileiro Alvarenga. Por falar em lateral esquerdo, quem não veste mais a camisa colorada é Anderson. Teve oportunidades na Série C do Brasileiro nos 2 últimos jogos, não foi bem e acertou sua rescisão contratual com a diretoria colorada na tarde de ontem. A diretoria que definiu o preço dos ingressos para o jogo de domingo contra o Duque de Caxias. R$20 a arquibancada, 40 a cadeira. Torcedor com a camisa do Vila vai pagar meia entrada domingo no Serra às 4 da tarde contra o Duque de Caxias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ronaldo Fenômeno voltou aos gramados nesta quarta-feira por uma causa nobre. Ele participou do jogo beneficente promovido pela ONU entre Benfica e os amigos de Figo no Estádio da Luz, em Lisboa. A atuação de Ronaldo, entretanto, não foi lá das melhores. O ex-jogador do Corinthians ficou apenas 5 minutos em campo, pois sentiu dores no joelho e deixou o gramado. Apesar da falta de caráter competitivo, a partida levou 42 mil pessoas ao Estádio da Luz, entre elas o ídolo local Eusébio, que há uma semana recebeu alta após se recuperar de um AVC. Às 7h46 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Começou ontem à noite a 4ª exposição agropecuária de posse no Parque de Exposições da cidade, marcando as comemorações dos 140 anos de fundação do município. A 4ª Expo Posse segue até domingo com shows, rodeio, vaquejada e exposição de animais e equipamentos. Secretaria da Fazenda de Goiás realiza balanço financeiro do primeiro semestre. No primeiro semestre de 2012, o Estado arrecadou 5 bilhões e 596 milhões de reais. O número é 10% maior que no mesmo período de 2011, quando foram arrecadados 5 bilhões e 57 milhões de reais. O secretário da Fazenda, Simão Cirineu, explica que apesar da melhora nos números, a situação financeira do Estado ainda é delicada. A arrecadação cresceu cerca de 10% em relação ao ano passado. Mas como as despesas com o pessoal cresceram 18,6% e as despesas com dívida cresceram mais de 26%, nós apresentamos déficit, efetivamente. A grande vilã das finanças estaduais continua sendo a folha de pagamento, que consumiu só nos primeiros 6 meses do ano 3 bilhões e 530 milhões de reais, o equivalente a 73% das receitas do Tesouro Estadual. Vocês sabem que não pode aumentar 10% na receita e subir 18% na despesa. Aí é o caos, né? Então, nós temos que tentar reduzir esses aumentos. Os aumentos já foram dados. Em maio nós demos um aumento de 10, alguma coisa, que é muito maior que a inflação. Claro que pagamos uma parte do que não pagamos no ano passado. Pagamos a inflação do ano passado totalmente em maio. E é inconcebível que nós continuemos aumentando o salário quando não há recursos para pagar. Os números completos podem ser acessados no site da Secretaria da Fazenda, www.cefaz.gov.br. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. O secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Goiás, Eliche Diac, se reúne hoje com representantes do SEBRAE. Em pauta, detalhes da implementação do projeto Remessas, que tem o objetivo de capacitar goianos que trabalharam no exterior e estão voltando a Goiás a aplicar corretamente os recursos obtidos. Vamos conversar agora com o secretário de Governo para Assuntos Internacionais, Eliche Diac. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia aos ouvintes. Qual tipo de orientação o projeto deve trazer para esses trabalhadores, secretário? Na verdade, esse projeto ele é concebido para realmente habilitar as pessoas que estão voltando que estão recebendo dinheiro do exterior, dos familiares no exterior, para saber lidar com o dinheiro e saber lidar com a gestão financeira, bem como empreendedorismo
e como abrir umas empresas e mantê-las, sendo que essas empresas, micro e pequenas empresas, têm uma mortalidade muito grande e conforme uma pesquisa foi feita, essas remessas que vêm do exterior, na maioria das vezes, as pessoas gastam elas sem conseguir fazer nenhum tipo de investimento e assim garantir uma melhoria de vida aqui dentro do Brasil, sendo que lá no exterior está tendo uma crise financeira muito grande abatendo na Europa e nos Estados Unidos. Com essa crise internacional, reduziu essa remessa de dinheiro para Goiás? Certamente. Veja bem, conforme o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Goiás já chegou a receber até 2 bilhões de reais. E hoje, certamente, devemos receber esse ano na ordem de 800 milhões de reais, que ainda é uma quantia muito representativa e certamente ela é colocada na economia goiana e certamente vai deixar a economia girar e também gerar bastante empregos no estado de Goiás. Certamente a crise afetou os nossos goianos no exterior, os nossos imigrantes, e também bastante desses imigrantes estão voltando para o Brasil e para o estado de Goiás. E não é só isso, tem alguns que são mulheres que são casadas, especialmente na Europa, com portugueses, espanhóis e tal, e estão voltando com esses europeus, por incrível que pareça, para trabalhar aqui no Brasil. Secretário, a operação ou o projeto Remessas, ele atende somente quem vem de lá para cá, porque com a crise internacional, ela está fazendo com que o goiano pense 2 vezes deixar o Estado para ir para o exterior. Na verdade, ele chamou de projeto Remessas, certamente por causa das remessas que os goianos emigrantes no exterior fazem para os familiares aqui, para aplicar no estado de Goiás, ou para as pessoas que estão retornando da Europa dos Estados Unidos. Penso que o SEBRAE e outras instituições de formação de empreendedores já têm para os goianos residentes em Goiás. Então, esse projeto certamente não teria uma discriminação, mas certamente atenderia a todas as pessoas que vão procurar esse projeto, mas normalmente esse projeto é para as pessoas que vêm do exterior com certa quantia financeira, monetária, ou para as pessoas que têm entes queridos no exterior. Secretário, qual que é a melhor forma de investir esse dinheiro? Qual que é a melhor forma de investir esse dinheiro que chega dos Estados Unidos? Na verdade, a pessoa tem que ter uma certa vocação, sendo tem que ter uma vocação no que ela gosta de fazer e com o que ela sabe fazer. Então, essa é a melhor maneira de investir. Tem gente que investe em terrenos, tem gente que investe em construção, tem gente que investe em fazer algumas empresas, tipo restaurantes, empresas de limpeza e outros tipos de empresas. O mais importante é saber gerir esse dinheiro e também, normalmente, separar as finanças pessoais das finanças da empresa. A maioria das empresas, especialmente as pequenas, se quebram por causa disso, dessa mistura entre as finanças pessoais da família e as finanças da empresa, e acabam gastando todas as finanças da empresa e a empresa acaba levando à morte, à falência. Então, o melhor investimento é isso que o projeto vai fazer junto com o SEBRAE, junto com o BID, junto com o Banco do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores, é de ensinar essas pessoas para, primeiro, saber qual é a vocação deles e ensinar o empreendedorismo e, em seguida, também ensinar eles como gerir as finanças pessoais e as finanças da empresa. E para ter acesso ao projeto Remessas, como que o interessado deve fazer?
Na verdade, deveria procurar o SEBRAE, Goiás, e certamente lá será encaminhado. Na verdade, nós estamos agora em reuniões organizacionais preliminares para a gente também fazer essa divulgação no exterior, através dos consulados brasileiros no exterior, e também no estado de Goiás, através do SEBRAE, Banco do Brasil e os nossos parceiros aqui no estado de Goiás. Secretário Elistidiac, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Muito obrigado. Um bom dia para você. Secretário de Governo para Assuntos Internacionais falando sobre o projeto Remessas. 7h57. A Secretaria de Gestão e Planejamento divulgou ontem à tarde o salário de todos os servidores estaduais. A medida atende à Lei de Acesso à Informação e prevê a disponibilização dos vencimentos base de todos os funcionários públicos. Caminhoneiros goianos podem entrar em greve. Caminhoneiros goianos se reuniram no trevo da GO 080 para discutir se os profissionais vão aderir à paralisação nacional da categoria, prevista para acontecer no próximo dia 25. Amin Oliveira, presidente da APROTEP, a Associação de Proteção aos Transportadores do Brasil, explica quais são as reivindicações dos caminhoneiros. É muita coisa, é tantos itens, porque eu vi tanta portaria, tanta mudança na NTT, e mudança da carta de frete para transformar por um cartão de banco, e houve muita exploração em cima do cartão, estamos descontando, então tem carga horária do motorista. A divulgação da greve está sendo feita pela internet, por meio de panfletos e pelos sindicatos espalhados em municípios de todo o país. O objetivo da categoria é parar o máximo dos 600 mil caminhões que circulam no Brasil. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58 agora. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, suspendeu a venda de chips para celular da TIM, Oi e Claro por causa de reclamações dos consumidores. Em cada estado brasileiro, a operadora com pior desempenho vai ser impedida de vender linhas novas. As reclamações cresceram tanto no último ano que a Anatel resolveu punir a pior operadora em cada estado. A TIM não vai poder vender novas linhas em 18 estados e no Distrito Federal. A Oi ficará suspensa em 5 e a Claro em 3 estados. TIM, Oi e Claro juntas têm 70% do mercado da telefonia móvel, que hoje passa dos 250 milhões de linhas. 7h59. A invasão do Fórum de São José dos Campos, São Paulo, terminou com 2 mortes. Segundo a polícia, Sérgio Marcondes dos Santos, de 50 anos, era acusado de agressão pela ex-companheira e tinha uma audiência nesta quarta-feira. Ao chegar, Sérgio atirou nela e no advogado que a acompanhava. Depois trocou tiros com policiais militares e acabou morto. O advogado José Aparecido Ferraz também morreu. A ex-mulher do assassino sofreu ferimentos na mão e no braço, mas já teve alta. Agora 7h59, destaque internacional. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou o atentado na Bulgária que matou pelo menos 7 pessoas num ônibus de turismo israelense. Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, culpou o Irã pelo ataque no aeroporto de Burgas, uma instância turística no Mar Negro. A ação terrorista aconteceu no dia do 18º aniversário do atentado contra a comunidade judaica em Buenos Aires, que deixou 85 mortos. Um relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado ontem, registra que em 2011 surgiram no mundo 2.500.000 casos novos de infecção pelo HIV, o vírus da AIDS, 100 mil a menos que em 2010. A ONU previu que até 2015 será possível zerar a transmissão do vírus entre mãe e bebê e tratar todos os infectados. Atualmente são mais de 34 milhões no Brasil. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Frederico Pita. Central técnica, Cristina Rocha. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã. Para você, um ótimo dia. Bom dia para você, Karine. Bom dia, Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato.
Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.